Olá, boa tarde a todos. Bom, aqui quem está falando com vocês é a Selma Palenzuela. Eu sou aluna do curso de Letras, né, Português, com formação pedagógica, da Universidade Estácio de Sá. E eu estou aqui hoje para apresentar um trabalho para vocês, que é a prática como componente curricular, que é o PCC, e é da disciplina de Políticas Públicas e Organização da Educação Básica, e a professora dessa disciplina é a professora Marília Gomes Godinho. Bom, nesse projeto, nós fomos desafiados, né, a acessar um portal do MEC, do governo, né, federal, e por meio desse portal, escolher entre as políticas públicas que mais se identificassem conosco e também, ou com alguém que a gente conhecesse, alguém do nosso convívio familiar ou pessoas próximas a nós, tá? Bom, eu acessei esses conteúdos e lá eu tinha como opção, né, as seguintes políticas públicas: tempo de aprender, educação conectada, diploma digital, conta para mim, ID estudantil, novos caminhos, escola cívico-militar, caderno PNA, Futurice, ProUni, FIES, SISU, educação em prática. E aí a professora ela pediu para que nós escolhesse entre pelo menos 3 temas, 3 dessas políticas, e relacionar ela em alguma área da nossa vida, de familiares ou de alguma pessoa que a gente conhece, que eu conheço, como eu já falei no começo. Bom, e aí o desafio seria escrever sobre esse tema ou gravar uma entrevista, e nós optamos por gravar essa entrevista. Acreditamos que seja bem mais simples, mas parece só que não, né, Elô? Bom, então, para começar aqui, né, depois de todos os probleminhas técnicos que nós já tivemos, que nós já conseguimos solucionar, eu fiz aqui uma pauta, né, para a gente poder desenvolver um raciocínio lógico a respeito da política pública que a gente vai falar. Nós vamos abordar o Conta para mim, mas antes disso, eu quero apresentar aqui a minha convidada, que é a Elô. E Elô é professora, mas ela mesma vai fazer a apresentação dela. Fala um pouquinho sobre você, se você é casada, se você é solteira, se você tem filhos, rapidamente, porque depois a gente vai falar mais da sua família lá na frente. E fala um pouquinho a respeito da sua formação, qual faculdade você fez, quantas faculdades, como que você chegou a essa conclusão, vou migrar para a área da educação, visto que você era uma empresária, né? E aí você acabou migrando aí para essa área da educação. E depois mais surpresas a respeito do seu perfil no decorrer aqui da nossa entrevista. Pode falar, Elô, fica à vontade. Eu agradeço, Selma, pelo convite, obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Eloir e estou casada, tenho uma família, tenho 2 filhas, né, já adultas, 22, 20 anos, 2 meninas. E a minha formação é em tecnologia, né? Eu sou uma tecnóloga formada pela FATEC e em gestão de informática para negócios, né? É uma faculdade do governo de São Paulo e ela é administrada pelo órgão Centro Paula Souza, do governo do estado de São Paulo. Esse órgão ele administra tanto as ETECs como as FATEC. E, assim, no decorrer do curso mesmo, eu participei de um concurso público de São Bernardo do Campo, no qual eu fui chamada mais tarde, entendeu? Mas para a área de educação, né? Como auxiliar da educação. E tendo em vista que consegui me locar para essa área, né, da educação, eu vi a necessidade de fazer uma licenciatura, e foi o que eu fiz, né, fiz uma licenciatura em pedagogia pela Faculdade Campos Elíseos. Então, eu tenho a licenciatura em pedagogia e tenho a graduação como tecnóloga pela FATEC.
Então, eu vou começar aqui pela entrevista, né, pela pauta que nós organizamos aqui, para ficar bem mais fácil para o nosso público e para a própria professora, né, para os nossos professores lá da Estácio poder entender, os meus colegas, os outros alunos do curso. Então a gente já falou qual que é a sua formação, que você é casada, que você já tem filhas, apesar de não parecer, né, bem jovenzinha. Falou a respeito um pouco de você ter conseguido fazer essa graduação devido a essa política pública do Estado de São Paulo, que é a FATEC. E, na atualidade, você tem atuado como auxiliar na educação, certo? Que é o concurso público que você prestou em primeiro lugar. Então, você atua junto a uma coordenação pedagógica, ali ajudando na organização dos processos ali da escola. Então, em qual escola você trabalha no momento, você está atuando, Elô, e para qual ciclo, tá, de educação? Então, eu trabalho na EMEB, Alzira Martins de Mendonça. Sigla significa Escolas Municipais de Educação. Escolas Municipais de Educação, ok. E para qual ciclo você está lá como auxiliar, ajudando os professores na parte pedagógica? Qual é o ciclo, a faixa etária dos alunos? Então, essa escola que eu estou trabalhando, ela é uma escola de educação integral, né? Então, vai até o ciclo 5. Isso significa de 0 a 5 anos. Tá, então vocês estão ali com o maternal e com a creche, na verdade. E qual é a classe social com a qual vocês trabalham? É de população de baixa renda? É misto? Como que é o bairro onde está localizada essa escola? A escola está localizada na periferia mesmo, sabe? A maioria das crianças que ali ficam a família de renda baixa, né? Certo, então a criança, ela não vai para a escola apenas para ser educada, mas também é para alimentação, a nutrição, ela depende ali quase na sua totalidade dessa escola, é isso? Exatamente, as famílias dedicam período integral a criança ali. Certo, então são cuidados de higiene, né, cuidados também, desenvolvimento cognitivo, psicomotor, é tudo ali num pacote, né, Elô? Bom, então dando prosseguimento aqui, Elô, uma surpresa, né, a respeito da sua biografia, você é uma cantora gospel, né, que já gravou discos e que também já foi proprietária de livraria, né, seus pais são empresários desse ramo, e por causa dessas suas vivências, você sempre teve uma relação muito profunda com as artes, né, especialmente com a música e a literatura. Então, Elô, conta aqui para nós, conta pra gente como que foi essa sua experiência, que você me contou que desde pequenininha você já ouvia historinhas, inclusive em disquinhos de vinil, e você teve contato muito cedo com a literacia, né, familiar, e que isso influenciou muito a sua vida, a sua formação profissional e profissional. Em cima disso, você acredita que crescer com esses gêneros literários, por exemplo, né, a poesia, as parábolas, os contos de fadas, as fábulas, os poemas, né, ajudou de alguma forma no seu contexto familiar, no amadurecimento e no desenvolvimento tanto cognitivo, como moral, espiritual, social e linguístico? Conta pra gente como foi essa sua experiência, um resuminho para nós. Então, desde que me entendo por gente mesmo, faço parte dessa família que tinha, hoje meus pais são aposentados, né, infelizmente a empresa não prosseguiu, né, mas ele tinha uma livraria e uma gravadora também, entendeu? E desde pequena eu estou em contato com o mundo das artes no geral, né, livros, música, e isso fez parte da minha infância, até porque eu fazia parte de uma família assim, bem rígida, no contexto evangélico, né? Tradicional, né? Tradicional, e não tínhamos televisão, não por conta de não termos condições, mas por opção mesmo dos meus pais, que hoje a gente tem televisão. Então, por conta disso é que ele investia muito em livros, em
LPs, que não é long plays, né? E tinha coleções, né, desse material em casa, tudo no contexto assim, evangélico. Então, ao mesmo tempo que eles me doutrinavam, né, com esse material, também servia para mim como entretenimento, né? Longas tardes, ouvindo longas histórias repetitivas, né? Como toda criança gosta dessa repetição, assim. Isso fez parte da minha, da construção, né? Da minha identidade hoje. É assim, foi a base, com certeza. Foi a minha estrutura tá nisso. Né? Então, você acha que isso deixou você, assim, uma criança mais inteligente, de saber falar melhor, de saber se sociabilizar melhor com as pessoas? Você acha que isso influenciou na sua vida? Muito incentivo, né, dos meus pais. Eles, logo cedo, assim, já me deram microfone, sabe? Eu tinha esse material todo em casa, microfone, aparelhos, assim, tecnologia e tal, mas e os livros? Só para a galera que é jovem da atualidade entender do que a gente está falando, porque a gente está falando de uma tecnologia, a gente está falando da literacia familiar, que é a literatura no lar, em casa, e a Elo, ela está contando que na época ela usava a seguinte tecnologia, a família dela, para ela ser introduzida no mundo da literatura, que era o disquinho de vinil. O disco de vinil era um disco que era uma espécie de CD, só que ele é maior, ele era preto, tinha um furo no meio, você colocava numa vitrola, que hoje... Oi? Famoso bolachão. Isso, é o bolachão. E a gente colocava ele numa vitrola, que tinha caixas de som, essa vitrola tinha uma agulha, e aí você rodava, e nesse disquinho, a Elo, ela tá contando que ela ouvia as historinhas que fizeram parte do imaginário dela. E essas historinhas, Elo, elas eram de todo tipo, né? Elas eram parábolas, elas eram evangélicas, mas elas também eram historinhas mesmo de criança. Conta um pouquinho pra gente dessas historinhas. Então, fala um pouquinho. Eu tinha variedades, né? De música, cantores infantis, que eu adorava também, as histórias radiofonizadas, né? Que hoje você consegue acionar no YouTube, por exemplo. Tem todas elas no YouTube. Amiguinhos, será que vocês conhecem alguém por nome Davi? Nome bonito, não? Sabe o que significa este nome? Quer dizer bem amado. Interessante, este nome é bem antigo, desde os dias da Bíblia. Nossa história é sobre um mocinho chamado Davi. Davi era um rapaz bom e seu pai o amava muito. Seu pai chamava-se Jessé e tinha 8 filhos. Davi era o caçula. Estes filhos eram grandes e formosos. A família morava perto da cidade chamada Belém. Vejam, cada filho tinha sua parte de serviço para fazer. Davi também. Sabem o que ele fazia? Ele era pastor das ovelhas para seu pai. Isto quer dizer que ele cuidava das ovelhas, levava-as às pastagens, protegia-as e vivia com as ovelhas a maior parte do tempo. Ser um pastor de ovelhas exigia muita responsabilidade de Davi. Às vezes, durante a noite, as ovelhas dormiam no curral perto da casa de Davi. Bem cedinho, Davi se levantava e ia levando as ovelhas para as pastagens. Vamos, minhas ovelhinhas. Hoje acharemos capim gostoso para vocês e água fresca e limpa. Venham! Era mundo infantil, né? Era o que eu gostava. Conta pra gente aquela experiência da historinha em disco, que você me disse que seu pai, ele não contava a historinha, mas ele te dava o disco de historinha para você ouvir, porque aí a gente vai falar da literácia mesmo, da literatura. Então, era essa a maneira que ele tinha de
me proporcionar, assim, eu acho que o que a televisão não me dava, né, porque meus vizinhos todos tinham televisão, eu não. E eu fui criada dessa forma diferente aí, que ele fez coleções de histórias bíblicas para mim, entendeu? Então, praticamente todos os dias eu deitava no sofá, tinha o lado A, lado B, né? Então, essas horas era chato, porque eu tinha que levantar para trocar de lado. Mas, assim, eu ouvia até furar, né? E para quem não sabe, aqui, para a galera de letras, principalmente, para quem não sabe, as histórias evangélicas cristãs, né? Que é porque a história cristã, ela está tanto no ramo da Igreja Católica como da Igreja Protestante Evangélica. Mas as parábolas, para quem não sabe, elas são... A parábola é a mãe ou o pai, não vamos discutir aqui se é mãe ou se é pai, mas ela é a origem do conto, né? Que depois da parábola que surge o conto de fadas, né? Inclusive, na nossa aula de oficina literária, a professora fala, tá lá na nossa apostila a respeito disso. Então, a parábola é uma história curtinha, né, Elô? Que tem uma lição de moral, não é? Que no final você reflete sobre aquela historinha de vida daqueles personagens, e ela sempre tem uma liçãozinha moral, tem até... mas era contado, né? Não somente em casa, né, que a gente está falando sobre isso, né, sobre as histórias familiares, mas também na igreja, né, através da escola bíblica dominical. Então, essas historinhas também eram contadas e eram contracenadas num painel de velcro e tal. Essas histórias eram histórias que remontam à tradição judaico-cristã, né, vamos dizer assim. São histórias que trazem lição de vida, né, fala sobre nascer, crescer e morrer, basicamente, né, e em cima disso tem várias lições. E na igreja, isso acabou sendo adaptado para a criança, uma linguagem onde a criança ela conseguia aprender e se desenvolver. E eu concordo com você, eu também tive essa vivência, né, em casa, dessas historinhas, naquelas lições bíblicas, lembra que a gente também usava tanto na igreja como em casa. Em casa também a gente tinha o diálogo a respeito dessas histórias o tempo todo, e para mim, particularmente, Elô, sempre foi muito divertido, sabe, aprender sobre as histórias bíblicas, porque a Bíblia, além de tudo, ela é um livro histórico, né, ela não é um livro só espiritual, religioso, ela é um grande conto de fadas, a Bíblia, né, toda a história daquelas princesas, né, de Esther, por exemplo, a história de Débora, que foi uma juíza de guerra, né, do povo de Israel. Então tem histórias de mulheres fortes, né, Rebeca, por exemplo, histórias de mulheres que marcaram a minha vida. Foi assim com você também? Com certeza, cresci querendo ser uma princesa. Porque é até legal para a gente desmistificar, porque algumas pessoas, não a maioria, né, algumas pessoas têm muito preconceito sobre a Bíblia, né, e a Bíblia, ela é uma fonte de conhecimento, né, de ciências, de literatura, de história da humanidade, e eu, assim, o meu caráter foi formado dentro dessa visão judaico-cristã. E depois, no decorrer do tempo, entravam outras historinhas, né, do cotidiano, do conto popular, né, as histórias populares e outras histórias, mas eu consigo me lembrar mais dessa coisa, desse nosso lado da cultura cristã. Bom, para continuar aqui, Elô, a gente já vê que você foi muito bem desenvolvida por causa disso, até pela forma como você fala e tudo mais, a gente percebe que isso ajudou muito na sua vida, na sua criação e na sua formação cultural. Bom, como a literácia familiar influenciou na sua família, agora estou falando da sua família de agora, né, na criação de suas filhas, no aspecto de interações verbais, até na questão do entretenimento mesmo, que tem que ter em casa também um pouquinho de diversão, porque a vida, ela também precisa ser levada de forma leve, e em relação ao desenvolvimento também da linguagem, da linguística, né, das suas filhas, ou seja, em relação ao desenvolvimento da própria língua portuguesa, né, do idioma, e aqui, Elô, eu estou me referindo realmente ao enriquecimento do vocabulário e a aproximação afetiva entre pais e filhos,
e do envolvimento da família na vida escolar dos filhos. Isso acabou aproximando, então, você mais as suas filhas, a literacia familiar? Como você atuou com elas em relação a isso? A vivência na minha primeira família, lá com os meus pais, foi o que me influenciou, né, e foi minha referência para eu poder repetir isso hoje na minha família, né, depois de casada, depois de ter as filhas, eu sempre quis repetir isso, porque para mim deu certo, entendeu? Por exemplo, a minha mãe é que me alfabetizou, e eu tentei fazer isso de novo com as minhas filhas, alfabetizando elas antes de elas poderem ir para a escola, entendeu? Então, elas já chegaram alfabetizadas, porque foi algo que a minha mãe fez comigo e eu repeti isso com elas. E deu muito certo, né? Eu sempre fui muito presente na questão assim, da escola com elas, fazendo lição de casa, revia as matérias que eu tinha esquecido para poder repassar para elas. Então, elas sempre me viram como professora. Inclusive, eu lembro das minhas filhas falando assim para mim, mãe, por que você não é professora, né? Porque gostavam mesmo, sabe, de interagir com elas e apresentei muitos livros. Graças a Deus, eu posso dizer que as minhas filhas são leitoras, entendeu? Porque eu sempre pude comprar livros para elas, né? E elas pediam também. É algo que elas gostavam mesmo de ler e gostam. E você acha que isso influenciou, então, no desenvolvimento escolar das suas filhas? Delas se ficarem mais espertas, mais ativas na escola, mais proativas em relação às lições que elas aprendiam na escola? Com certeza. Elas tinham essa abertura comigo, entende? E você participava, né, dos deveres de casa, devido a essa introdução que você fez, você conseguiu participar da lição de casa e tudo mais? Meio que abdiquei da minha vida profissional. Durante a infância delas, entendeu? Eu optei por ser mãe mesmo, assim, período integral. Nossa, que legal. E quais eram as historinhas, assim, que você contava para suas filhas? Vamos falar de historinhas mais populares, né? A gente sabe que você deu essa criação voltada para a literatura da tradição judaico-cristã. Fala um pouquinho que você me falou também outro dia das fábulas que você contava para elas. Como que foi isso, nessa vivência? São de livros de fábulas para elas, entendeu? Que eu achava interessante, né? Além de ter uma história, ter um princípio ali por trás, né? E você acha que isso funcionou na prática? Eu acredito que sim, porque eu vejo as minhas filhas hoje, assim, pessoas maravilhosas, entendeu? Que param para pensar, né, quando vão tomar uma decisão, porque a literatura, ela faz isso com a gente, né? Com certeza. Eu fiquei contente com o resultado. Bom, e no final dessa entrevista, inclusive, a gente vai conhecer uma das suas filhas, né? Qual delas? Fala o nome dela? É a Gabriela. A Gabriela. A gente vai falar um pouquinho, porque além de falar sobre a política pública Conta Pra Mim, que é essa que a gente está conversando sobre literacia escolar, nós vamos falar também sobre o ProUni, que aí essa filha maravilhosa da Elô, que foi criada dentro da literatura, cresceu, se desenvolveu, se tornou uma moça linda, inteligente, e hoje está na universidade, a partir também dessa oportunidade, tanto da criação dos pais, que foram muito responsáveis com ela, mas aí essa política pública que também ajudou a abrir as portas, né, Elô? Mas depois a gente vai falar a respeito disso, no finalzinho. Bom, Elô, então, entrando aqui no Conta Pra Mim, né, então, na atualidade, com a questão da pandemia, né, houve a necessidade de transmissão de aulas escolares online, né, como aí todos os professores tiveram que envolver aí nesse modelo de educação à distância. Bom, nesse contexto de distanciamento social, em que as crianças estão estudando de casa, com o auxílio dos pais e mediação dos professores, pelo ambiente virtual de aprendizagem, você teve a ideia brilhante, né, Lu, de levar o Conta Pra Mim, que é uma política nacional de alfabetização, PNA, né, do Ministério da Educação, para dentro das salas de aula da sua escola. Bom, e eu vou abrir até um parênteses aqui para explicar, né, o programa Conta Pra Mim tem como objetivo a ampla promoção da literacia familiar,
uma metodologia de ensino que tem por princípio que a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da escrita começa em casa, na convivência entre pais e filhos, que é o que a gente estava conversando aqui até esse momento. Bom, para você, Lô, como que esse programa te auxiliou na sua prática pedagógica e como tem sido essa imersão dos professores da sua escola, para quem você está passando essa metodologia que envolve, né, esse mundo, né, dos contos de fábulas infantis, etc., e como que essa ideia, essa ferramenta, né, didática pode ajudar as crianças nesse momento de tantos desafios, de isolamento social, de medo, onde está todo mundo com as emoções aí abaladas, e como que a literácia familiar, ela pode ajudar na interação no cotidiano, com os amigos, professores e no próprio ambiente escolar. Porque aqui, quando a gente fala de ambiente escolar, obviamente que a gente está falando de um ambiente que não importa se ele é físico na escola, ou se ele está no EAD, ou, né, porque o ambiente escolar, hoje, ele não está só relacionado ao ambiente físico. Então, para resumir aqui, como que essa literácia que você já tinha no seu sangue te influenciou de modo que você se inspirou para levar para a escola, até aproveitando essa própria política que é do próprio MEC, por isso que foi tão aceita na sua escola. Como que está funcionando isso? Como que você fez? Então, foi por conta mesmo desse ano inusitado, né, por conta da pandemia, e a necessidade de continuar interagindo com as famílias, entende? Uma necessidade de todos os professores continuarem se comunicando com as famílias, com os alunos, para que o ano que vem, se Deus quiser que volte, né, a normalidade, as crianças já estão ambientadas, né, porque foi assim uma interrupção abrupta, né, e tivemos que elaborar coisas novas, assim, entendeu, assim, para que essa interação acontecesse naturalmente. E foi através disso, assim, veio a calhar, realmente. Em 2019 foi... E eu posso fazer uma observação? Sim. Tem gente que acha que literatura, gêneros literários, conto de fada, fábula, não sei o que, é coisa velha. Realmente a fábula remonta lá de Esopo, né, na Grécia Antiga. A gente já conversou bastante sobre isso, né, Elô? Remonta lá dos tempos antigos, nasce lá com o povo hebreu, né? Então, é uma coisa muito antiga. Então, foi o antigo entrando no novo, né, que é uma educação clássica, né, quando a gente estuda pela literatura, interage com as crianças pela literatura, a gente está trazendo a educação clássica para a sala de aula. Então, você acha que foi essa coisa do antigo entrando no novo, entrando por meio da tecnologia, e você acha que isso foi bom para as crianças, essa novidade? Que apesar de ser velha, né, não velha no sentido de velho, do antigo chegar, e como ele foi bom, você acha que foi bom mesmo? Com certeza. Ainda mais, assim, sendo uma escola periférica. Os pais não... Eu acho que deixavam por conta da escola essa contação de histórias, né? Faz parte da rotina mesmo de uma creche, de uma educação infantil. A contação de histórias. Agora, o novo seria isso pelas redes sociais, né? Essa interação, tanto da gente como educadores, se reinventando, contando histórias ou elaborando brincadeiras antigas, entendeu? E esse feedback, né, dos pais com a gente também, né, é recíproco, né, e tem dado muito certo. Porque infelizmente, como você falou da televisão no começo, né, a televisão que tomou conta no início do século XX, né, e hoje daí as redes sociais e tudo mais, as crianças acabaram se envolvendo, as mães saindo para trabalhar, a modernidade que influencia, acabaram se apegando mais a jogos de videogame, a televisão, e essa cultura que era popular, né, a contação de história, nós estamos na faixa dos 40 anos, então a gente está falando que isso fazia parte de forma natural nas famílias, e nós duas somos de famílias humildes.
Nós não éramos de famílias de pessoas poderosas, né, de elite, né, e a literatura fazia parte da nossa vida. E parece que a TV, ela criou uma ruptura, né, entre a literatura, mesmo aquela literatura da tradição oral, né, que não tinha livro, era contado de pai para filho, de geração em geração, era uma herança, né, que a gente tinha no imaginário popular. E a TV, ela quebrou meio que isso, né, e as pessoas acabaram esquecendo essas histórias. E hoje, a internet, você não precisa nem ter um livro. Você hoje tem várias histórias em domínio público que você pode baixar, imprimir e contar para as crianças. Desculpa, eu queria fazer essa... E é muito importante essa interação de pais com filhos, né, para reforçar os laços, né, afetivos. Você acha que a pandemia, ela serviu para isso também, nesse aspecto de você voltar a reunir a família na sala para conversar, para contar história, porque as crianças também ficaram até sem poder nem sair na rua, na verdade, né? Aqui no condomínio, a gente ficou bastante tempo sem poder a criança descer para a quadra, porque pode causar piorar a questão da pandemia, né? Transmitir para os idosos e tal. Que propiciou, sim, mas, assim, vem também da família, né, de aproveitar essa oportunidade, né. Então, algumas famílias ainda assim não estão incluídas nisso, né, ainda não conseguiram se adequar em termos da pandemia, adequar, por exemplo, a literácia em casa. Você acha isso? Que está tendo essa dificuldade ainda? Já foi mais dificultoso no começo, no princípio, mas as pessoas estão se reinventando, estão se adaptando, né? E a mãe percebendo que ela é importante, a mãe e o pai, né? Mas a mãe, é que a gente fala mãe, porque é ela que fica mais, né, nos cuidados com a criança, mesmo quando ela trabalha fora. Então, você acha que está tendo essa reinvenção? Você acha que a literacia, ela está voltando com tudo? Ela voltou a ser moda nas casas por causa da pandemia? E essa junção escola e família, né? O professor interagindo com a família, orientando eles também, né? Analisar, né, essa questão do Conta Pra Mim. Então, você acredita que ele veio na hora certa, ou melhor, como que essa política pública pode ajudar ainda, né, as famílias no mundo pós-pandemia também? Quais os aspectos positivos e negativos, caso haja algum fator negativo, na sua opinião, como especialista da área da educação? Como que você acha que esse projeto, essa política pública do governo federal, que é do professor Nadalim, né, uma pessoa aí que é da ala conservadora, inclusive do governo federal, como que você acha que isso pode influenciar e ajudar aí também, logo a gente tem fé que a vacina chegue, e até nesse pós-pandemia, você acha que esse projeto, ele pode vir a melhorar ainda mais, se ampliar ainda mais? Você acha que os professores vão acabar, porque você pode pegar o literacia familiar, e treinar os pais, né? Porque uma iniciativa da escola, porque ela é uma política pública familiar, mas a escola, assim, na minha opinião, ela tem o dever, não tem? De levar isso para os pais, essa ideia? Exatamente. Assim, não são todos os pais também que estão inteirados, né, com o que está acontecendo, né? E eles são informados pelos educadores, né? E a gente serve ali como um apoio, no caso, porque antes os filhos deles ficavam nas nossas mãos, praticamente período integral. E a gente sempre precisou do apoio familiar também, né? E nem sempre obtivemos, né? Porque, como eu falei, eles colocam as crianças na escola, principalmente se tratando de uma escola periférica, né? Ali você cuida, você educa, né? E eu não sei, assim, por ser de famílias de baixa renda também, se isso assim, influencia, né? E agora virou, né? Eles estão com a criança e o apoio vem da gente. O que você está falando, então, que é assim, que o plano pedagógico, né, o plano de aula, o plano de ensino,
ele está sendo compartilhado com os pais, né? E então essas políticas públicas, elas têm que ser repassadas, né, para os pais, para que eles também possam atuar, né? E que, na verdade, era uma cultura que era familiar, né? Então está sendo resgatada. Então, na sua opinião, o professor, ele tem esse dever, né, de compartilhar a política pública, né, algo que, inclusive, não vai ter gasto, não vai gastar dinheiro, não precisa comprar livro para trabalhar com a literacia. É claro, se a família puder comprar os livros, puder ir até uma biblioteca, não sei se agora está aberta por causa da pandemia, né, e adquirir um livro, mas... como eu falei, está tudo disponível na internet, né? Tem historinhas contadas também no próprio YouTube. Então, eu acredito também que o professor, ele tem um papel importante nessa questão. Aproveitando aqui, Elô, eu vou contar uma experiência rapidinho, que foi minha, né, como educadora também. No ano passado, eu fui procurada também por uma família que tinha interesse em fazer na educação domiciliar, que é conhecida como homeschooling, a introdução de forma mais ampla da literatura. Então, eles pediram para que eu criasse uma lista de livros, né, com vários gêneros literários, né, contos, fábulas, etc., para que eles pudessem transmitir esses gêneros para suas filhas, que no caso eram filhas gêmeas. Então, eu criei todo um plano, né, um plano de ensino para durar o ano todo, e nesse período as crianças elas teriam acesso a esses livros para ler, entender a história, entender os personagens, entender a questão do próprio gênero literário, sobre o enredo da história, e a partir disso eu criei ali um projeto que se chama, que é Seminário Domiciliar, né, que aí após a leitura desse livro, feita com acompanhamento e participação dos pais, os pais contando a história de forma oral, né, com a voz, entonação dos personagens, com a fala, com o tom, com a entonação alta, né, essas crianças poderiam assimilar essa história, e ao final dessa leitura, a cada quinzena ou a cada mês, elas teriam que apresentar um seminário usando recursos didáticos, como, por exemplo, uma cartolina, desenhar os personagens, criar pinturas e apresentar essa história para os próprios pais, criar ali um cineminha na sala, fazer uma pipoquinha, e a partir disso, contar a história a partir do seu ponto de vista, e ali junto com a família contextualizar essa história. Então, essa foi uma experiência que eu tive nessa questão da literacia familiar. Então, eu também peguei essa política pública e transferi para uma família, e eu recomendo muito que isso seja feito. E o professor, ele tem essa possibilidade de readaptar a literacia da forma como está a política pública e melhorá-la, acrescentar o seminário, acrescentar a encenação, acrescentar né, as crianças podem se vestir dos personagens, acrescentar no seminário a questão da moral da história, problematizar a moral da história, para verificar se a criança realmente entendeu o significado ali, se ela entendeu o enredo da história, se ela entendeu a moral, qual a lição que essa história estava tentando lhe passar. Então, essa minha experiência com a literacia, né, literacia, gente, professora, me desculpa, porque tem hora que eu falo literacia, tem hora que eu falo literácia, tem pessoas que falam literácia, tem pessoas que falam literacia, enfim. Mas a minha experiência com a literacia escolar, ela foi muito profunda, ela foi muito legal, muito interessante, e trouxe um novo aspecto, ou melhor, trouxe vida para essa família, que antes também já estava envolvida com a literatura, mas não de forma assim tão sistemática. E essa minha experiência, é bom dizer que essa minha experiência, ela foi antes da pandemia. Então, até
para a pandemia, eu acho que ela é muito importante, porque as crianças estão mais dentro de casa, estão mais envolvidas, as mães, os pais precisam criar atividades para que as crianças se envolvam, para ela não ficar lá no cantinho da sala, no cantinho do quarto sem fazer nada, e também para que ela não fique só com as telas, né? Só com o celular, só com a televisão. Às vezes não tem nem coisa muito boa na televisão, e a literatura ela é muito enriquecedora, né? Bom, Elô, então você não vê nenhum aspecto negativo na literacia, no Conta Pra Mim? Você acha que é um programa legal, essa política pública? Bom, é perfeito, né? Principalmente, parece que foi pensado nesse momento, né? Foi pensado para esse momento mesmo, né? Porque faz pouco tempo, né? Foi em 2019, né? E eu achei, assim, uma sacada genial. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, olha aí, tanta gente criticou, né? A nossa mídia adora criticar, né? Fazer crítica, né? E tudo que o governo faz é ruim, é conservador demais, é não sei o quê. E eu achei esse projeto tão fofo, tão para todos mesmo, tão assim, vamos falar, igualitário, né? De que não importa se você é rico, se você é pobre, você tem ali a sua família, não importa a formação da sua família, se é pai, mãe, filhos, ou se é só sua mãe ou só pai, né, ou se é uma família formada por ali de tios, né, avós, não importa. Esse Conta Pra Mim, ele consegue se encaixar feito uma luva, não importa a formação, se essa família é tradicional, se ela é estruturada, se ela é desestruturada, como costumam falar, que eu acho feio falar família desestruturada, né, mas assim, não importa a formação, a literacia, ela consegue entrar encontrar o seu cantinho, né? Exatamente. E ajuda a formar, né, a moral da criança, né, para a criança que aí nesse sentido, que falta ali o carinho do pai e da mãe, que falta às vezes, né, o apoio da família, ela encontra, né, no mundo da imaginação, né, um lugar para ela viajar, né, para ela escapar. Isso é bom para a criança, né, para o emocional, para o desenvolvimento dela. Ela passa a sonhar, né, com um mundo melhor, né, porque eu penso assim, muita gente também critica, né, a fábula, contos de fadas, fala assim, isso aí são coisas que não são alcançáveis, querem transformar a menina em princesa, mas gente, qual menina que não quer ser uma princesa? Não quer ser tratada como uma princesa? Qual que é o problema de ser princesa? Eu conheço aí princesas super modernas, como por exemplo, a princesa Diana era uma princesa, né, real, do mundo real, lá do Reino Unido, e era uma professora, né, da escola primária, e era uma princesa. E quem não quer ter uma vida de princesa? Oi? Era uma dona. E princesa não quer dizer que você não vai ter problemas na vida, porque no conto de fadas, as princesas têm um monte de problema, né? A gata borralheira, por exemplo, ela sofre bastante. Só que essa história, esse sofrimento é o que ensina para as crianças que elas podem superar, né, a dor, a pobreza, a tristeza, e um dia elas podem alcançar ali o objetivo delas, que seja, sei lá, um príncipe, ou que seja um sapatinho de cristal, ou que seja uma carruagem, o que quer que seja, trazendo para o nosso mundo moderno, ela pode alcançar, né? E é essa lição, a gente não pode levar tão ao pé da letra a história, a gente tem que tirar quais são as lições que é possíveis dessa história, né? E é importante ressaltar também sobre a qualidade desse programa, assim, ele é toda uma metodologia, né, explicativo, né, você entra no site, você vê, assim, tem uma gama de vídeos explicativos, realmente, assim, bem minuciosos, entendeu? Bem lembrado, o programa que tanto, né, o professor como os pais, eles entram, né, Elô? E tem os vídeos explicando como fazer, né? Como trabalhar a oralidade, como trabalhar a contação de histórias, né? Elô, agora nós chegamos no momento mágico do encerramento dessa parte dessa política pública sobre a literacia familiar. E eu pedi para você contar para a gente uma fábula bem curtinha, que você tem ensaiado, né, as fábulas, esse seu dom artístico, você tem colocado até uma entonação na contação.
e eu queria que você contasse para a gente uma dessas suas fábulas para servir de modelo para as mães em casa, que elas podem aplicar essa política pública em casa e ver como que é feito, como que se conta uma história, como que se conta, né, uma fábula. Você separou para a gente? Uma favorita, né? Tá dentro do livro de Fábulas de Esopo. Eu gosto muito da fábula da águia, né? E eu contando para as minhas filhas, né? Eu sempre conto antes para elas, né? Ela falou assim, nossa, isso não é história de criança, vai amedrontar as crianças. Mas é a que eu mais gosto, assim, né? Da fábula da águia e da coruja. Elô, premia a gente aí, me dá essa honra, eu já queria agradecer você por essa entrevista maravilhosa, me dá essa honra aí de conta uma fábula, para o pessoal ver que não tem nada demais, que é uma coisa bem legal, basta você estar assim num dia bem assim descontraído, que qualquer pessoa, né, pode narrar, contar uma história, contar uma fábula. Você estava falando que é uma fábula de Esopo. Esopo é um filósofo grego, né, um escritor grego da Grécia Antiga, e a Elô vai contar uma fábula dele. Qual que é a fábula? Então, eu vou contar a fábula da coruja e da águia, que é a minha favorita. Suas filhas falaram que não é bem de criança, mas né? São fábulas, tá escrito para infância mesmo, né? Então, vamos embora. Que fábula, que história não tem uma bruxa? Toda criança gosta. Exatamente. Exatamente. A história é o seguinte, a coruja, ela morava na floresta, né, no alto de uma árvore. E ela tinha um ninho ali, com seus filhotes, as corujinhas. E certo momento ela precisou sair, ela teria que sair para caçar, para trazer alimento para os seus filhos. Só que ela ficou bem preocupada. Como que eu vou sair e vou deixar os meus filhotinhos aqui sozinhos, né? Vai vir um predador e vai comer meus filhos. E ela ficou bem preocupada. Só que ela tinha que fazer isso. E ao longo do caminho, né, ela foi encontrando os seus amigos da floresta e falando assim, olha, no alto daquela árvore tem os meus filhotinhos ali, por favor, não deixa ninguém chegar perto, me ajuda, né, se você ver alguma coisa assim, me avisa que eu vim correndo, eu preciso caçar para dar alimento para os meus filhotinhos. E nessa ida, ela também encontrou a dona águia. E ela sabia que a dona águia era famosa por comer filhotes dos outros animais, né? E ela conversou com a dona águia, falou assim, Clara, eu tô saindo ali, vou pegar alimento para os meus filhos, por favor, vamos fazer uma trégua, não como os meus filhos, por favor. E aí a dona águia falou para ela assim, tá bom, quais são seus filhotes? Aí ela começou a dar as características dos filhotinhos dela. São umas coisas mais fofinhas, são lindinhos, tem uns olhinhos grandes assim. São lindos. Se você vê assim, você vai falar assim, nossa, que coisa mais fofinha que são os filhotes da dona coruja. Aí a águia falou assim, com essas características é fácil. São lindinhos, fofinhos, olhinhos grandes, brilhantes. Tá bom, seria a dona coruja não comer esse filhote, pode suicidar. Aí a dona coruja foi. E quando ela voltou, meu Deus, tinham comido todos os filhotes dela. Meu Deus! No coração dela, ela já falou assim, meu Deus, foi aquela águia. Ela foi atrás para tirar satisfação, dona águia. Você deu sua palavra para mim. Como assim? Eu saí, demorei muito, voltei, cadê meus filhotes? Você disse que não ia comer. Aí a dona águia falou assim, eu não comi seus filhos, eu tenho certeza que não foi eu. Você disse que eles eram lindos, que eles eram fofinhos, que eles eram maravilhosos. E os que eu comi eram horríveis. Tinha olhos embalhados, eram os filhotes mais horríveis. Aí, dona águia,
Eram os meus filhos. Aí terminou assim a história, mas... E qual que é a moral da história? Não, é o que eu sei que você história. Quem ama o feio, bonito ele parece. Como que é? Quem ama o feio... Bonito lhe parece. Você nunca ouviu falar? Eu ouvi, e isso é uma característica das mães, né? Toda mãe acha que seu filho é maravilhoso. É por isso que um dia a gente fala assim, a mamãe coruja, né? A mãe, quando a mamãe mima muito neném, muita criança, essa aí é mamãe coruja. Daí deixar a sabedoria popular, né, da mamãe coruja. Que realmente é assim, né? As mães são aquelas que não colocam defeito nos filhos, que acham sempre o filho o mais bonito, mais inteligente, né? E é exatamente isso que passa a fábula. E a questão também tem uma outra lição moral aí, né? De que a águia, ela não foi verdadeira, né? A gente vê aí uma intençãozinha da águia de que ela sabia, né, que era os filhotinhos da coruja, e ela agiu de má intenção, né? Então, a lição para as crianças é que a gente tem que sempre ser verdadeiro, não passar as pessoas para trás. Se alguém coloca alguma coisa na nossa responsabilidade para a gente cuidar, ou se a gente vê alguém passando por nós com necessidade, a gente não se aproveitar dessas pessoas, não é verdade? Dessa situação. E essa fábula, ela passa isso também, né? Com certeza. Porque a águia estava sendo irônica, né? A águia, ela estava sendo irônica, ela não estava tipo, ai meu Deus, né? Como se diz? Ela não sabia, ela sabia. E muitas vezes a gente sabe, a criança, ela sabe que ela tá errada, que aquela atitude que ela vai tomar, ela tá errada. Só que ela fala assim, eu vou fazer aqui e ninguém vai saber. Depois eu vou dar uma desculpa. É bem que a criança faz mesmo, né? Vou dar minha desculpinha aqui e todo mundo vai acreditar. E é assim, só que a coruja, ela sabia, acho que no fundo do coração dela que a águia sabia, né, a verdade. Com certeza. Tanto que foi a primeira pessoa, a imagem que tem na cabeça dela foi a águia, né? Isso. E uma outra dica também, aí já não falando mais da história, dos recursos didáticos, é que a literacia, você pode usar recursos, né, didáticos como bonecos, o que você tem em casa, né, bichinhos de pelúcia, você também pode criar, né, bichinhos de papel, bonequinhas, né, criar artesanato e usar como ferramentas nessa contação de história, né, Elô? Que você também costuma, né, usar alguns bichinhos e tudo mais, né, quando você conta para as crianças, principalmente pelo vídeo, né? Oi? Tudo para conquistar a atenção da criança, a interação com ela, né? Porque confeccionar junto com a criança. Isso, a parte artística, né, ajudar, porque aí a história, né, a literacia, ela é legal porque você vai ter toda uma preparação também para essa história. É como eu estava falando do seminário, né, de literatura. Você acha que você só vai contar uma história, mas você pode encenar a história, né, as crianças podem encenar a história, podem se transformar nos personagens, fazer a roupinha de papel. Tem várias coisas, né, que a família pode fazer para tornar que um dos fundamentos, né, dessa metodologia é ser divertido. A literacia não é para ser uma coisa chata, é para ser uma coisa legal, né, tanto em casa como na escola, quando a família também participa junto, né. Então é isso. Bom, eu queria te agradecer. Eu vou encerrar esse link, Elô, e aí eu vou gerar outro link, aí você traz a sua filha, para a gente falar do ProUni. Então, eu quero te agradecer, tá, professora, por você ter participado. Boa sorte aí nessa pandemia, que tudo dê certo para você, que você volte logo a dar as suas aulas presenciais, volte aí a abraçar suas crianças, os seus colegas de trabalho. Tudo de bom para você. Você quer finalizar, falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu que agradeço, né, de estar nessa entrevista, assim. Queria só agradecer. Muito obrigada. A gente está aqui novamente para dar continuidade à nossa entrevista, e agora com a Elô, que ela mesma vai se apresentar para vocês. Lembra que a Elô falou que tinha 2 filhas jovenzinhas e tal, então ela vai se apresentar.
Tudo bem, Gabi? Fala um pouquinho sobre você, da sua vida, bem rapidamente, e depois a gente entra no tema do nosso projeto aqui da entrevista. Oi, gente, eu sou a Gabriela, eu sou filha da Eloy. Eu estudo Direito na FMU, eu tenho 20 anos. E é isso. Então tá. Bom, então assim, para dar continuidade aqui a essa entrevista, a professora sugeriu que a gente falasse de pelo menos 3 políticas públicas, e uma delas é o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Bom, esse Programa de Universidade para Todos, do Ministério da Educação, é um programa, uma Universidade para Todos, ProUni, é um programa do Ministério da Educação, que oferece bolsa de estudo integrais e parciais, no caso 50%, né, em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar brutal mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais 50%, a renda familiar brutal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Somente poderá se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado de Enem mais recente e obtido no mínimo 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado 0 na redação. Então, esse é só um resuminho, né, para a gente fazer aqui uma introduçãozinha. Então, Gabi, conta pra gente, como que foi isso? Como que você chegou ao conhecimento dessa política pública do ProUni? Quem que te contou? Você, assim que você acabou o ensino médio, você já decidiu fazer faculdade? Ou você deu um tempo aí, tirou um ano sabático e depois resolveu correr atrás? Como que foi esse percurso até você chegar no ProUni? Bom, eu estudei termomecânica a minha vida inteira. E... Explica o que é termomecânica para a galera, porque vai ter gente do Brasil todo te assistindo. É um colégio no Grande ABC, acho que é um dos melhores colégios da região do Grande ABC, se não o melhor. A gente, desde quando você entra no ensino médio, eles já explicam para você as possíveis áreas de formação. Tinha uma reunião que chamava Fórum de Profissões, que eles apresentavam várias profissões, das mais conhecidas até as menos conhecidas, para os alunos irem conhecendo as áreas e decidindo qual área eles querem seguir. Legal. E nesse eles falavam quais eram os meios de ingresso nas faculdades. Então a gente já sabia que tinha ProUni, que tinha o SISU, que tinha o FIES. Legal. E eles sempre viram que as melhores opções, porque na TM a maioria das pessoas originalmente é baixa renda, que as melhores opções seriam o ProUni e o SISU, que são as formas de você não pagar a mensalidade. Legal. E a termomecânica, só para, antes de você continuar, só para complementar, ela é uma parceria da iniciativa privada, é isso? Ela é uma escola, ela é sustentada por quem? Pela indústria? Como que funciona? Por uma empresa específica? É um colégio de uma empresa, é isso? Chama Fundação o nome. Ela não sustentada pela empresa termomecânica, né? Na verdade, a termomecânica ela é uma fundação, ela é sustentada pela empresa termomecânica, né? Que é responsável pela produção de cobre, de todos esses materiais ferrosos. Acho que a termomecânica é a líder no segmento dela, tá disparado na América Latina, é a única que faz esse tipo de produção nesse segmento. Tá muito disparado das outras. Então, na hora que você vai se inscrever para o ProUni, eu não lembro se é só escolas privadas. Não pode ser escola pública ou se é ao contrário. Mas você precisa ter bolsa no ensino médio para conseguir entrar no ProUni. Ah, legal. Então você fica esse problema a hora que você vai se candidatar para o ProUni,
que você tem que falar se você era bolsista ou não. Só que na termomecânica, todo mundo é bolsista. Ninguém paga. Então, você pede uma declaração da escola, pedindo para eles falarem que todo mundo é bolsista, que você não pagou nenhum ano de ensino médio. E aí sim, eles te aprovam para o ProUni. Entendi. E você conseguiu a termomecânica porque seu pai trabalhava lá ou você ficou sabendo? Como que foi esse processo do seu ensino médio? No começo, se eu não me engano, eram só filhos de funcionário que podiam entrar. Então, tinha um sorteio da Caixa Econômica Federal, é isso? Com a sociedade toda. Com a sociedade toda, tinha uma cota. E aí eu acabei sendo sorteada com 6 anos de idade para estudar lá. Que legal, então você já pequenininha, sua mãe te inscreveu e garantiu os seus estudos até o colegial. E a termomecânica, nesse período, preparou você para a universidade. O que eu queria saber é o seguinte, esse seu colegial, ele foi um colegial geral, que é normal, ou ele foi técnico também? Como que foi? Foi misto? Ele é normal, ele não tem a parte técnica. Eu não sei como funciona hoje em dia, porque eu saí em 2017. Tinha umas conversas de que eles iam começar a implantar o técnico, certo. Mas até a minha formatura não tinha nada desse tipo. Então você fez todas as disciplinas normais e foi preparada para o vestibular. Então tinha cursinho, como que funcionou? Como que você migrou para a universidade? O colégio, o TM, né, que vocês chamam, preparou, te ajudou a você para a universidade? Como que foi isso? Foi uma escola inclusiva? É isso que eu quero perguntar. É fundamental, eles são muito prestativos para ajudar o aluno. Qualquer dúvida que você tenha, assim, porque a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos na hora que vai prestar o vestibular. Você sabe qual matéria você se garante mais e qual você se garante menos. Então, se eu não me engano, eles tinham as aulas de final de semana para ensinar aula particular para quem quisesse esperar mais antes do vestibular. Tinha essa opção. Que legal. Mas não... E aí o ProUni foi, você se inscreveu, você deu uma declaração, né? Essa declaração é de que você seria bolsista. E a partir daí, como que se deu o processo? Você teve que ficar esperando ansiosa? Eles que escolhem a vaga na universidade ou é você que escolhe a universidade que você já prestou vestibular? Como que funciona isso? No site do ProUni, eles pedem 2 opções para você. Uma primeira opção e uma segunda. Você pode escolher qual você quiser. E você concorre dependendo, tipo, tem as cotas raciais, por exemplo. Você entra ou como cota social ou como cota racial. Eu entrei pela cota social, na do ProUni. Então, você marca as 2 opções e conforme a sua nota, eles vão te classificando. Então, nem sempre você ganha na sua primeira opção, mas passa na sua segunda. Entendi. E no caso do seu, que era cota social, você já tinha prestado vestibular numa escola particular ou você escolheu as vagas que o ProUni te ofereceu na sua região? Eu prestei um vestibular para a Faculdade de Direito de São Bernardo, eu cheguei a passar, mas como não era bolsa social, eu fiz o ProUni e acabei passando no ProUni, então eu escolhi ficar no ProUni. E aí você escolheu uma outra universidade. Qual foi a universidade que você escolheu? Tinha colocado no ProUni 2 opções, que era o Mackenzie na primeira e a FMU na segunda. Eu não passei na primeira, mas passei na segunda. Aí foi... E como que foi o suporte da FMU para os alunos que ingressam, que vêm pelo ProUni? Você sentiu, assim, discriminada ou ninguém até hoje sabe que você é ProUni, se você não é ProUni? Como que isso funciona? Porque sempre existe essa curiosidade, né? Se o aluno que é bolsista, a hora que ele chegar numa universidade particular, se ele vai ter alguma discriminação, que o pessoal vai saber que ele é bolsista, que o outro é filho da elite. Isso é verdade ou isso é lenda? Ou você chega lá e você é estudante e pronto, acabou? Na minha vivência, lenda, eu não passei por nada disso. Então não tem essa luta de classes dentro da faculdade, não existe isso. Na minha experiência, conheço pessoas que tiveram, não na FMU,
mas não me senti discriminada de jeito nenhum, não. Ali as pessoas são muito legais, os funcionários também. E ninguém sabe também, nem pergunta, né? Os outros alunos, professores. Às vezes você vai pedir ajuda de rematrícula, você acabou de chegar na faculdade, você não sabe como funciona, aí você acaba perguntando. E ninguém te trata diferente. Nossa, você é ProUni? Então, ProUni... Vai ali, né? Se é ProUni, vai naquela casinha ali, né? Não tem isso. Entendeu? Não tem muito... Sabe por que eu tô te perguntando isso, Gabi? Porque às vezes o jovem que vem da periferia, ele fica com medo de tentar essas alternativas, né? Ele fala, ai, como será que vão olhar para mim, né? Na hora que eu vou fazer a matrícula, e depois na faculdade, será que eu vou conseguir participar de todas as oportunidades que a faculdade, né, oferece depois? E você não sentiu nada disso, então você está lá, você está se sentindo incluída, você está aproveitando. Como que está sendo o aproveitamento da sua faculdade de Direito? Está difícil? Como que está? Não, com a pandemia, antes da pandemia estava mais puxado, porque é inevitável, você estava indo, as provas eram muito mais extensas, porque acho que online não tem muito jeito de você fazer uma prova absurda. É, claro. Mas agora eu achei que tá bem mais tranquilo do que tava. Agora a gente continua estudando do mesmo tanto, os professores estão fazendo a aula ao vivo, né? Não é uma aula gravada nem nada do tipo. Eles entram junto com você na sala de aula online. Então, nesse aspecto, não mudou muita coisa, não. E a faculdade, ela continua te dando todo o assessoramento que era antes da pandemia? Sim. E essa bolsa, você pegou integral ou 50%? Eu peguei integral. Que legal, parabéns. E precisa renovar? Você precisa ter um boletim top ou não? Tanto faz? Se reprovar, perde a bolsa? Como que funciona? Assim, sempre eles dão vários documentos, né? É um contrato do ProUni que eles dão várias coisas. Mas assim que eu fui fazer a minha inscrição na própria faculdade, porque uma vez eles te aprovam no ProUni, depois você tem que ir na faculdade e reivindicar a sua vaga. Não adianta você passar e não ir na faculdade resolver. Não adianta nada. Nossa, ótima dica essa. Ir lá, mostrar todos os documentos, os boletos dos meus pais, tipo, comprovando que eles realmente têm essa renda, que não tô passando a perna. Então você tem que comprovar tudo isso. Eles te dão um contrato que estipula, tipo, eu tenho até, se eu não me engano, 20 semestres para completar a faculdade. É o dobro do que realmente a faculdade tem. Porque a Direito são 10 semestres, então eu tenho 20 semestres para concluir. Então você pode, por exemplo, trancar a matrícula nesse intervalo. Sim. Mas não pode reprovar. Reprovar não. Não pode. Acho que eu tenho direito, a 2 DPs. Ah, 2 dependências, bacana. E aí, nesse processo todo, vai ser cobrado alguma coisa da sua família no final, como o FIES, né, que depois você tem que pagar a faculdade, ou é uma bolsa mesmo, o governo federal que está bancando isso? E eu queria saber se é só a mensalidade da faculdade que o FIES, que o ProUni cobre, ou se ele cobre alimentação também, sei lá, hospedagem, transporte, o que fica por conta do aluno? Por conta do ProUni, a gente não, no meu caso, né, eu não sei como se aplica, mas às vezes que eu fui eu não sei como chama, do metrô, o CPTM, é CPTM? Metrô e CPTM, são as duas empresas. Resolver o seu cartão, quem é candidato desses programas sociais ProUni é de graça. Então a pessoa ela só tem que ir lá preencher as cotas, carregar as cotas, que você só encaixa o cartãozinho. Legal. Não tem dinheiro com nada. É só... a gente fala de graça, mas assim, os seus pais pagaram o imposto a vida inteira, né? E agora você está tendo a oportunidade de reverter, né, esses impostos que os seus pais pagaram, porque o brasileiro paga muito imposto, reverter isso para a sua educação. Infelizmente, não são todos os alunos, como você falou, né, que conseguem, porque você tem que passar no processo, você tem que ter vindo de um colegial bom, eu já acho, porque depois você vai ter que prestar um vestibular, porque o ProUni você vai entrar, né, numa faculdade particular, então você já precisa ter tido um bom colegial, né?
Meus pais, a gente é baixa renda, mas a gente é muito privilegiado em muita coisa. Sim. A gente tem privilégios, assim, que as pessoas que não passam em concurso ou em Enem, essas pessoas não têm os mesmos privilégios que eu tenho. Tem gente da minha idade que, aos 17 anos, estava trabalhando e estudando. E aí que eu queria entrar. Você acha que isso é por causa dos próprios pais? Porque, assim, a sua mãe estava contando agora há pouco um pouquinho da educação que ela recebeu, que ela deu para vocês. Então, pelo que ela fala, foi uma educação rígida, porque vocês tinham um horário para estudar, para fazer as coisas. Então, você acha que isso não basta ser baixa renda? Mesmo sendo baixa renda, você tem que ser esforçado também. Tem a meritocracia. Então, você acha que você tem mérito nessa conquista? Você lutou pelos seus estudos, a sua mãe lutou, ela já falou, mas vamos ver se você também confirma o que ela me disse, né? Tem que ter a luta do aluno, não é isso? Não, toda pessoa tem que ter sua parcela de esforço. Porque a pessoa pode pensar que o ProUni cai do céu, não é assim que funciona, né? Então, tipo, eu estudei pra caramba pra passar, por mais que eu não tenha passado na primeira opção, eu ainda sim tive a nota boa, mas eu acredito que tem gente também que se esforça tanto, mas por conta da rotina acaba não conseguindo. Sim, porque aqui no site, né, fala da questão que você não pode ter nota 0 na redação, que você tem que ter 450 pontos no Enem. Então, isso significa que a sua trajetória na escola, desde lá do fundamental, você tem que ser um aluno esforçado, né? Então, não basta só você achar, eu estou na escola pública, eu sou de baixa renda, eu sou da periferia, mas tudo bem, quando eu chegar no meu colegial, eu pego o ProUni e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Você tem que se esforçar, né, para conquistar também o que você está chamando de privilégio e o que a nossa Constituição, na verdade, chama de direito social. Então, esse direito social, você batalhou por ele, você conquistou. Você acha que é isso ou não? Você acha que, sei lá, tem gente que consegue por sorte? Porque eu, na minha opinião, eu acho assim, que sorte não existe. Porque na minha época não tinha nada disso, dessas coisas, né? Acho que na época da sua mãe também não. Então, talvez, se houvesse isso na nossa época, a gente teria se formado antes, porque nós somos de graduação tardia, né? A nossa geração. E a gente não tinha essas oportunidades. Eu fico imaginando, nossa, se tivesse isso na minha época, com certeza eu teria me formado aí, uma bacharel, uma médica, alguma coisa assim. Você não acha que depende também do aluno, mesmo que tenha o direito social? Eu acho que depende da pessoa, sim, mas eu acho que a gente tem que reconhecer, sim, os nossos lugares de privilégio, entendeu? A minha mãe, por exemplo, eu dependi muito dela. Eu não escolhi nascer na família que eu nasci. Eu sou privilegiada por ter nascido numa família que tem o mínimo de estrutura para me fornecer um estudo bom, tipo, comprar os melhores livros, financiar todas as coisas que eu preciso. Tive muita sorte de nascer na família que nasci. Isso eu acho que não dá pra negar, que tem alguma parcela de sorte nas coisas. Mas, por exemplo, eu não passei direto no ProUni. Eu fiquei 1 ano sem fazer. E quando eu fiz o Enem, que eu tinha perdido como uma forma de estudar, eu fiquei em choque com o quão mais fácil ele foi do que o Enem que eu fiz. Porque você descansou a sua mente, né, um período, né? Eu acho que se tivesse feito na época que era para eu fazer, eu teria passado com uma nota maior e ainda teria feito a primeira opção. Depois que eu já estava estudando para passar no ano seguinte, eu fui refazer a prova e fiquei pasma com o que era fácil. Era fácil para você, porque como você falou, que assim, você chama de privilégio, eu chamo de que eu acho que a sua família é uma família dedicada mesmo. Mas você, como você se dedicou nos estudos, a sua família se dedicou por você também, é uma família que corre atrás, você, quando você foi fazer, você viu que não era um bicho de 7 cabeças. E eu tenho essa noção de que para muitos jovens não é a mesma coisa, porque se a pessoa tiver estudado numa escola fraca, né, de um ensino fraco, ou se ela precisa trabalhar e estudar, tudo fica mais difícil. Eu concordo com você nisso. E talvez não é para qualquer um mesmo, até mesmo o próprio ProUni, né?
se acaba tendo que ter algum tipo de privilégio, eu entendi o seu pensamento, para alcançar, mesmo que seja um direito social, não é qualquer um que vai alcançar. Terem que esforçar, a faculdade é um negócio muito sério, você pode contar com a sorte o tempo inteiro, tem horas que, infelizmente, pessoas que não merecem tanto, que não se esforçaram para nada, acabam chegando em lugares muito bons. Isso e qual é o conselho que você dá para os jovens de baixa renda, para os jovens que não têm tantos privilégios, que nasceram num contexto, até como você disse, que você tem um contexto até bom, mas que tem um contexto pior que o seu, às vezes não tem o pai e a mãe, tem muita gente que mora com os avós. Você incentiva esse pessoal a correr atrás? Mesmo às vezes a pessoa parou o colegial, você incentiva essas pessoas a voltarem a estudar e a lutar pelos seus sonhos, ou você acha que, passou a oportunidade, deixa, vai batalhar por outra coisa? Qual é a mensagem positiva que você tem para essas pessoas? Eu acho que antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Bacana, muito bom, Gabi. Gabi, eu quero te agradecer por essa entrevista. Eu acho que você vai somar muito para a vida de muitas pessoas, até para as pessoas entenderem, né? Porque isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo de faculdade, é um PCC, mas eu vou até passar para pessoas da minha família essa entrevista, para as pessoas entenderem que alcançar um objetivo não é tão simples assim, né? Precisa da parceria dos pais, da escola. Você falou de várias parcerias, né, na sua entrevista, dos seus pais, da escola, e também do seu esforço, né? E um detalhe que eu achei interessante é a questão até do próprio RG, né? Você se prepara e esquece o RG. Então, assim, tem que estar antenado o tempo todo, tem que baixar o nível de ansiedade para você conquistar. Mesmo que o direito social exista, esteja lá, que é o caso do ProUni, ele não vai ir até você, né? Você que tem que ir até ele e lutar por ele, que você falou que ainda depois teve que lutar pela vaga, então não é fácil, né? Ser brasileiro, de modo geral, né, não é nem questão de ser pobre ou rico, não é fácil, a gente tem que lutar, né, pelo que a gente quer, batalhar e ocupar o nosso espaço, né, como mulher, como cristão, como pessoa humana, né, a gente tem que batalhar, porque se tá lá, se é nosso direito, a gente tem que buscar. Eu queria te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Se não quiser falar, não tem problema, e aí encerra. Não, é só isso mesmo. Então tá bom, Gabi, obrigada. Olá a todos. Bom, estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista. Meu nome é Selma Palenzuela, eu sou aluna do curso de Letras da instituição Estácio de Sá, e eu estou aqui hoje para entrevistar a Rosângela a respeito de políticas públicas, né? Na verdade, essa entrevista, ela faz parte de uma prática como componente curricular, o PCC, né? De políticas públicas e organização da educação básica, e os objetivos específicos desse trabalho é observar e coletar dados a respeito das políticas públicas do governo. Então, eu precisaria acessar um portal, escolher uma dessas políticas, ou no máximo 3, navegar pela plataforma de modo a conhecer essas ações públicas na área da educação do Brasil e reportá-las a partir da minha experiência ou da experiência de um familiar ou de um amigo. E no caso, né, eu consegui uma pessoa que vivenciou essa política pública, que no caso, o objetivo dessa entrevista de agora é para a gente falar sobre o FIES. Bom, então, eu vou apresentar aqui a minha convidada, que é a doutora Rosângela Rossi. Ela é uma psicóloga pós-graduada nessa área, que atende o consultório durante muitos anos, e ela deve a sua formação a essa política pública. Então, ela vai explicar aqui um pouquinho a respeito da trajetória da lei estudantil, e como ela ficou sabendo dessa política na época, quem que contou isso para ela. E então, vamos começar. Rô, antes de mais nada, se apresenta para o meu público, dos milhares de estudantes da Universidade Estácio de Sá, que estão aí situados no Brasil todo, que vão te ver por meio dessa live. Explica pra gente um pouquinho, um resumo da sua vida. Um resumo, assim, fala um pouquinho se você é solteira, se você é casada, e já me dá uma visão geral da sua vida estudantil, por favor, da sua trajetória. Ok, obrigada pelo convite, Selma. Eu agradeço poder contribuir com os alunos. Eu tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos,
E estudei sempre em escola pública. Minha vida escolar foi na escola pública, e quando eu terminei os estudos, eu ganhei um curso de gestão empresarial do Senai, e foi muito legal. Eu fiz 1 ano de gestão empresarial, mas eu queria mais, eu queria fazer uma faculdade. E aí, nessa época, eu fiz a matrícula e me dei conta que o meu salário, né, quando eu fui fazer a matrícula, que o meu salário não pagaria a faculdade. E aí eu pedi ajuda para o meu avô, se ele poderia pagar metade. Que aí eu dava metade, ele dava metade. E ele falou ok, que eu morava com ele, com meu avô, e ele aceitou. Só que todo mês, quando eu ia pedir para ele falava um monte. De novo, de novo, de novo. E aí eu falei, não aguento mais isso, porque eu não quero... Eu me considero uma pessoa que sempre correu atrás, trabalhou, independente. E aí eu falei na faculdade, se tinha alguma bolsa, alguma coisa que eu poderia ter naquele momento. E aí eles falaram do FIES, que naquele momento eu poderia ter o FIES, e isso foi no ano de 2001. E aí eu pedi para o meu avô ser o fiador, que era assinatura só uma vez, não era todo mês que ele ia ter que me dar alguma coisa. E aí deu tudo certo, ele assinou o documento, o contrato, e aí eu tive que fazer de 70%, porque de verdade, a minha metade da parte que eu dava na faculdade era tudo que eu tinha de salário. Então eu falei, bom, então se eu fizer de 70% o financiamento, eu pago 30%, e consigo ficar com alguma coisa para tomar um lanche, alguma coisa, pagar a condução, o ônibus, na volta da faculdade, que eu trabalhava durante o dia, e à noite ia para a faculdade. Então foi isso, e eu terminei de pagar há pouco tempo o FIES, porque eram na época 8 anos o tempo máximo para pagar, mas eles demoraram um pouco para começar a me cobrar, ia pagando todo mês, e aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, foi verificado, uma colega minha que era advogada, algum tipo de juros abusivos. E nós entramos com um procedimento para verificar se isso procedia ou não. E isso, na verdade, ainda não finalizou, né? Está esse processo de revisão do meu contrato, mesmo 14 anos após a faculdade. E quando realmente começam a rolar essas políticas públicas no país, né, essa preocupação da formação dos profissionais de nível superior, né, onde houve essa preocupação, porque a nossa Constituição de 1988, né, ela garante os direitos sociais. E um dos direitos garantidos pela Constituição a todo cidadão é a educação. Então, de que forma vai se garantir essa educação para todas as pessoas, a educação básica, se você não tem professores, né, formados? Sim. Então, mais ou menos o raciocínio, na época dos nossos legisladores, era essa. Eu tenho que garantir a educação básica para todos, ampliar o número de escola pública, eu vou ter que ter professor em massa nas universidades e nas escolas, né, para poder dar aula para essas crianças e transformar os próprios professores. Então, a gente precisava de especialistas, né. Uhum. Também, no caso, você formado em psicologia, estava muito crescendo essa parte de cuidados com a manutenção da saúde mental, né. Então, era uma área que estava se expandindo também, né, a área da psicologia no Brasil, né, essa coisa do brasileiro poder ir no consultório, que era algo muito novo, né. Eu lembro que eu era criança, tinha probleminhas de crianças hiperativas, essas coisas que hoje em dia tem tudo nome, né, tem CID. Antigamente, pode ser que existia o CID, mas as famílias humildes não sabiam, né, que você podia ir no consultório, que essa criança estava sofrendo. Então, foi muito importante, né, essa leva de psicólogos que se formou no Brasil por meio desses programas, principalmente do FIES, né, FIES, ProUni, SIDU, né, a partir dessa nova década que o Brasil iniciou do final do regime militar. Então, como que foi? Conta um pouquinho pra gente, você já falou um pouquinho do seu avô, que ele te ajudou, e que às vezes ele reclamava, porque, assim, a gente sabe que essa reclamação não é falta de amor, porque as gerações mais antigas, elas são assim, né? Porque não é como hoje, que o jovem tem tudo. O jovem tem um iPhone na mão, ele quer sair, não precisa... antigamente a gente tinha nem pão de ônibus perto da nossa casa, né? Então,
hoje você chama um Uber, até mesmo quem mora dentro das comunidades mais periféricas tem acesso a comércio, tem, né, os jovens têm shopping para ir, gente, né, eu não conheço, eu saí muito nova quando eu era adolescente, né, e a gente tinha as coisas contadinhas, né, é bom que os jovens da atualidade saibam. Então a gente tinha, eu pelo menos, né, vamos ver se bate com você, eu tinha roupa de sair, roupa para ir para a escola, roupa para ir para a igreja, ponto final. Ganhava Sim. essa roupinha uma vez por ano, que a gente tinha todo cuidado para lavar, para não, né, para a gente estar sempre novinha, e aquele sapatinho que era do ano todo, então ia tirar aquela fotinha do álbum escolar, aí você botava a roupinha melhor que você tinha para fazer a fotinho da escola. Então, assim, era uma coisa assim, que não era precária, era uma humildade. E o dinheiro era gasto com mais sabedoria, porque haviam as prioridades, né, da alimentação. Os antigos, eles trabalhavam muito com força física, acho que é o caso do seu avô, como é o caso do meu pai. Então, você trabalhar com força física, você precisa se alimentar bem. Então, assim, a prioridade era a alimentação, né, da família, a própria moradia, que os antigos, eles lutavam pela casa própria, né? Então, todo o dinheiro era gasto com isso. E por outro lado, as famílias eram muito grandes também. Então, você sustentar vários filhos. Então, por isso que a gente já nascia com essa independência, né? Como você falou, eu corri atrás. Nós somos jovens de uma geração, eu sou um pouquinho mais velha só que você, então, de uma geração que corre atrás. Porque a gente ama nossos pais, e a gente entende que eles são limitados e que eles podem dar pra gente todo o amor do mundo, mas que eu sou adulta, eu também posso correr atrás. E mesmo a gente adolescente, a gente vai correr atrás. Sim. Então, me conta um pouquinho, rapidamente, essa sua trajetória, onde você estudou na época era primário, né, que chamava. O primário, o ginásio, o seu ensino médio. Conta pra mim se seus professores incentivaram você a fazer faculdade, se quando você chegou no colegial, se estava desorganizado, se estava bacana, se os professores, eles tinham essa preocupação com a carreira do aluno, até de recomendar um ensino técnico. Se teve, em algum momento da sua vida, essa assessoria, até da própria família, de ter essa consciência, como que foi isso na sua vida? Por favor. Da família eu tive, mas bem pouco, porque quase eram poucas pessoas formadas que tinham uma faculdade. E a faculdade de psicologia era um pouco criticada, porque dizia que que eu não ia ganhar dinheiro, não ia conseguir me sustentar com isso, mas eu acreditava, e realmente é uma coisa que hoje é possível eu me sustentar com isso. Na escola eu não me recordo nos primeiros anos esse incentivo, mas no final, que foi no meu terceiro ano, na época terminava no terceiro ano, eu recebi esse incentivo desse curso, porque os alunos que tinham notas bacanas receberam essa carta em casa desse curso de gestão empresarial que o Senai estava oferecendo. Então eu aceitei e fui fazer. Então muitos dos meus colegas receberam também a carta e não fizeram, optaram por não fazer. Mas mesmo eu já trabalhando na época, no meu terceiro ano da escola eu já trabalhava, eu fui, fiz esse curso, trabalhando. Então, eu recebi, sim, esse incentivo na época. O nome da escola que eu estudava era Professor Carlina Caçapava de Melo, que fica em Santo André, e teve esse incentivo. Eu não me lembro, assim, diretamente dos professores incentivarem em sala de aula, mas teve esse incentivo de eu receber essa carta. Então, eu vejo que houve uma ação que foi muito importante para dar esse incentivo da continuidade dos estudos, da importância da continuidade dos estudos. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos a educação lá é bem diferenciada, né, de altíssima qualidade. A gente sabe que existem lá coordenadores pedagógicos, né, que trabalham os alunos a questão vocacional. Né? No Brasil trabalha muito coletivismo, né? E lá não, eles se preocupam quando um aluno tem uma vocação, não só excelentes notas, de encaminhar o aluno. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso falta ainda no Brasil, de você já pegar a criança pequenininha, ver tudo as potencialidades dela para ela chegar e poder escolher, né, que os pais vão escolher, ela poder escolher também e ir fazer, porque hoje tem possibilidade, né, mesmo quem não tem questão financeira, que é de baixa renda, que eu acredito que era o seu caso, eu também era de uma família de baixa renda,
as pessoas chamam os filhos de metalúrgico de classe média, né? Mas era uma baixa renda, eu considero, não era. Para mim, classe média está mais no topo. Você falou aí que você estudou numa escola pública. Essa era uma exigência do que é a escola pública, a escola pública, ou não? Você pode vir de uma escola particular. O trâmite com o banco, como foi a aceitação da pessoa humana, da pessoa social, Rosângela, indo até atrás desse financiamento? Então, diretamente com o banco, eu tive que ir até o banco, fazer esses documentos e levar todos os comprovantes de renda que eu tinha, no caso a minha mãe e o meu avô. Então, meu avô não entrou, perdão, meu avô entrou apenas como fiador, porque ele tinha uma casa, e isso era um fator determinante, ter um fiador que tem uma propriedade, e meu avô tinha uma casa. Então, eu levei os documentos meus e da minha mãe, e eu não me recordo, Selma, me perdoa, se eles fizeram essa exigência ou não, porque como eu estudei todo o meu período na escola pública, desde eu não sei. Então, não teve essa pergunta, né, basicamente, para você. Mas eu não, de verdade... não recorda, né? Bom, enfim, nesse aspecto do FIES, você já coloca do contra, que é do financiamento, que depois você teve uma surpresa desagradável, né, em relação à administração do seu financiamento, né, então quiseram te cobrar um valor que possivelmente não estava combinado, né, no seu contrato, então você acabou tendo uma surpresa desagradável em relação ao pagamento, né, da sua dívida, né, não sei se é dívida ou investimento, né, depende do olho de quem vê, né, mas você acha que essa política pública, nesse momento da sua vida, ele foi fundamental para você? Se não foi também, você fala, se fosse hoje eu faria de uma outra forma, ia arrumar um outro emprego, sempre de madrugada ia pagar de outro jeito? Ou você ainda, hoje, por exemplo, se um filho seu necessitasse, você faria da mesma forma? Sim, por mais que os juros foram muito altos mesmo, talvez até abusivos, eu não tinha outra opção, porque se eu arrumasse mais um emprego, eu não tinha horário para estudar. De madrugada, era uma coisa bem complexa. Então, o FIES foi fundamental na minha formação. Se não fosse o FIES, realmente, não sei se eu me formaria naquela época, né? Porque da faculdade me proporcionou ter bons empregos. Eu estar cursando a faculdade, eu consegui bons estágios. Já abriu portas, né? Exatamente, então eu consegui me manter e formar a carreira sólida que eu vejo, né, de experiência profissional, do RH, hospitalar e clínica. Então foi fundamental. Eu recomendo sim o FIES, mesmo que tenha que pagar bastante tempo, vale a pena. Eu achei aqui a definição no site, né, da sigla. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES é um programa do Ministério da Educação, MEC, instituído pela Lei número 10.270, de 12 de julho de 2001. 2001, o projeto. Que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos, né, ou seja, você cursou escola particular, né, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertado por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. Aqui fala já do novo FIES, que é um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero, a que mais precisa, a uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Eu acho que é algo que não existia na época, por isso que teve esse problema seu posterior, né? Você viu que agora eles já oferecem juros zero. E o novo FIES traz melhorias na gestão do fundo, dando sustentabilidade financeira ao programa, a fim de garantir a sustentabilidade do programa e viabilizar um acesso mais amplo a um nível superior. O FIES tem agora como pilares a ampliação do acesso ao ensino superior, a maior transparência para os estudantes e para a sociedade, e a melhoria na governança e na sustentabilidade do fundo. Esse problema que você teve, eles já melhoraram. E foi agora, né, da gestão
do presidente Bolsonaro, porque eu acompanhei mais ou menos a discussão lá, então o ministro Traub, né, e eu vi que houve uma renegociação mesmo do FIES para que ele fosse mais justo, né, para a sociedade, né, para os estudantes. Então acho que essa correção ela foi sim importante. Então não basta dar financiamento, né, você tem que pensar no contexto social desse jovem, que é muito jovem, né. Eu vou para faculdade com 19 anos, 18, 19 anos, tem gente que entra até com 17, né, dependendo se começou com 6 anos de idade. E é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa, até você que é psicóloga, e a gente sabe, a gente estuda em neurociência, que a maturidade do pré-frontal, né, do nosso cérebro, lá para os 25 anos, né, que isso se conclui. Então é uma responsabilidade muito grande, você tem financiamento, você tem que pagar, e aí, achei que você falou, né, você pagava com os 30%, era tudo que você tinha, ainda tinha que comer. Então, imagina a responsabilidade, gente, né? Então, a gente até entende porque que tem gente que não dá valor para o estudante, né, de nível superior. Está fazendo faculdade, é privilegiado. E tem professores que tentam colocar, o aluno entra na faculdade, tem professor que vai falar que o aluno é privilegiado. Não é, gente, a gente sofre. Eu vivi minha faculdade comendo dog na porta da faculdade, prensado, isso faz mal para a saúde. Hoje nós temos no nosso corpo toda essa comida ruim que a gente comeu, né? Porque eu também, né, como você saía do emprego e ia para a faculdade e comia o dog da chapa. Quem está aqui me ouvindo sabe exatamente o que eu estou falando, né? Eu acho até legal hoje a educação à distância, não porque os jovens que estudaram antigamente amam a educação à distância, EAD, os jovens hoje em dia não, né? Tem faculdade, que é não sei o quê, porque o pai leva, tem Uber, tem van, né? Mas eu tenho trauma, pegar ônibus lotado do serviço até a faculdade sem tomar um banho. Sim. Esse era o nosso contexto social. Comer um dog quando a gente não dividia com as meninas, né? As moedinhas para comprar um dog para dividir em 3. Ou para ir na cantina da faculdade e dividir um pão de queijo. E ver as meninas, tá fazendo faculdade. Não, né? Não é, Patricinha, vamos até descontrair essa entrevista para as pessoas entenderem, de forma até divertida, que a situação é séria no Brasil. Não é fácil fazer faculdade, nem para quem consegue financiamento. De jeito nenhum. E para as crianças, gente, vocês que os pais pagam a faculdade de vocês, gente, é mérito dos pais de vocês, é meritocracia deles, de acordar cedo, de trabalhar, de ir à luta e conseguir pagar a faculdade de vocês. Esse dinheiro não é assim, né? A economia, para ela girar, as pessoas têm que trabalhar. Então, se você está na faculdade hoje, o privilégio que você tem é de ter pais abençoados. Se seu pai paga. Se você conseguiu financiamento, é graças aos seus pais também. Porque precisa da comprovação da escritura, precisa do fiador e a família. Então, a família... Isso que eu queria fechar aqui nessa entrevista. Você como psicóloga, até em relação a essas políticas públicas, eu percebi que o diferencial para você foi a família. É isso mesmo? Se não for também, você pode falar. Foi, com certeza. Se a minha família não estivesse me apoiando, mesmo não acreditando no curso, né? Mas... Não era cultural, né? Não era cultural. Eles acreditaram em mim, no meu esforço, e falaram, vamos, documento, precisa ir no banco, precisa assinar, mesmo meu avô já sendo de idade, ele foi. Obrigada, seu avô. Bom, eu quero agradecer, então, por essa entrevista maravilhosa, Rô, e eu espero que isso seja um aprendizado para todos. Eu agradeço também a professora que nos deu a oportunidade de trabalhar, de fazer esse trabalho. E eu quero te agradecer, quero te desejar boa sorte aí nos seus empreendimentos, nas suas consultas com seus clientes. E esperar que essa pandemia passe logo para que a gente possa aí estar junto novamente, né? Celebrando a vida. E agradecer, tá bom? Obrigada, Rô. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Eu também.